Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, tá? Dei alguns minutinhos para todo mundo conseguir Bom entrar. dia, bom Bom dia, tudo dia, bem? que A bom. pessoa fica pensando que não tem ninguém, que ninguém responde, né? Obrigado, doutora. Bom Eu, dia. eu fico muito feliz quando vocês falam comigo também, tá? Eu vi que vocês perguntaram se a consultora pode participar. Ela até pode, mas hoje eu confesso, pessoal, que essa aula aqui ela é mais focada realmente na conversa com lideranças, tá? Então, é mais para o dono da franquia, para o gestor, porque a gente vai tratar muito mais de tema estratégico, né? Eu quero ensinar vocês a desenvolverem e preparar as consultoras de vocês, do que focar em passar alguma técnica para ela, alguma forma de vender. Então, esse aqui vai ser um webinar muito focado na parte de gestão de pessoas, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, vou me apresentar. Pessoal, o webinar de hoje, então, o tema é como aumentar a conversão da consultora. Eu, Matheus, sou o mentor de vocês nessas aulas, né? Para quem está na primeira aula, seja muito bem-vindo. A gente faz essas aulas aproximadamente a cada 15 dias, e o intuito é realmente compartilhar a experiência que a gente tem aqui na UNO para ajudar vocês a estruturarem a máquina de vendas da clínica, para vocês terem resultados melhores no negócio de vocês, para vocês realmente usufruírem daquilo que o mercado de estética ele tem para oferecer, tá? Eu sempre digo, se todo mundo quisesse ficar mais bonito, todo mundo quisesse se cuidar, fosse para a clínica, ia faltar clínica no Brasil, tá? Então, se a gente não está vendendo tanto quanto gostaria, se a gente não tem o resultado que a gente gostaria de ter ali no fim do mês, eu preciso dizer para vocês que tem muito mais a ver com as coisas que a gente está fazendo e tem que parar de fazer, e das coisas que a gente não está fazendo e tem que começar a fazer, do que tem a ver com o mercado, com a crise, com o governo ou a concorrência, tá? Eu realmente não acredito nisso. Eu acredito que você ajustando o processo da sua clínica, você consegue melhorar o resultado. Então, eu tenho 29 anos, eu sou o CEO da Uno, então nós desenvolvemos software para clínicas, né? A gente tem hoje o Uno RP, que é o sistema de gestão de muitos de vocês, para cuidar da parte de agendamentos, cuidar da parte financeira, a parte administrativa da clínica. E temos um produto novo, que é o Uno CRM, que é uma plataforma de chat omnichannel. Então, é uma plataforma para você atender os seus clientes, para você poder estar fazendo tratativas pelo WhatsApp, para poder fazer disparo pela API oficial sem correr risco de banimentos. Nesse período ali, a Uno hoje tem aproximadamente 3 anos, a gente já atendeu mais de 14 franqueadoras, são mais de 1.000 clínicas pelo Brasil. Tive o privilégio de fazer recentemente um MBA em gestão e expansão de redes de clínica. Então, esse foi com o Nelson Lins, grandíssimo, né? Meu mentor, um dos meus mentores. É bem legal dizer que eu tenho 2 clínicas próprias. Então, absolutamente tudo que eu falo para vocês aqui é a experiência de quem está na linha de frente também. E a mais recente novidade, hoje eu sou mentor no Moonshot Club, da Natália Buirt. Então, sim, a Natália que ela provou que é possível ter um ticket médio bom, ela vende micropigmentação por 12 mil reais, e então tem franquia, é uma das referências do nosso setor, então eu estou lá também ensinando as pessoas, e pessoal, o nível de qualidade do conteúdo que eu entrego no Moonshot é o mesmo nível de qualidade que eu entrego para vocês, tá? Então isso aqui realmente é um presente. Vocês vão ver aqui nessas aulas, a minha intenção não é vender nada, não ter upsell, eu quero que vocês tenham um resultado muito bom para vocês indicarem a Uno, para vocês continuarem sendo nossos clientes por muito tempo, tá? Então, breve lembrete, aqui tem uma troca que a gente faz, tá? Hoje eu vou entregar para vocês 2 coisas muito importantes. Então, a primeira delas é o mapa mental. Então, esse mapa mental que eu estou mostrando para vocês aqui, com os conceitos, com as explicações dessa aula, eu vou entregar para vocês. E hoje eu vou entregar também um agente de inteligência artificial,
que vai ajudar vocês a aumentarem a conversão da consultora, tá? Então, essa aula aqui ela vai ser bem prática. Eu vou abrir esse agente, eu vou mostrar para vocês como usar ele. E, Matheus, como é que eu faço para receber acesso, tá? Esse acesso a esses materiais? Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem um story, né? Se vocês estiverem gostando dessas aulas, para quem eu vi que tem bastante gente que já veio das aulas anteriores, faça stories, marque a Uno, me marque, porque isso nos ajuda muito a ganhar visibilidade. E eu acredito que é uma troca justa. A gente entrega um conteúdo de altíssimo nível e vocês ajudam esse conteúdo a chegar em mais pessoas que podem estar precisando desse conteúdo, assim como vocês. E, pessoal, para começar, assim, quando a gente fala de aumentar a conversão da consultora, né, eu falei que esse aqui ele é muito focado em estratégia, eu não quero que vocês aumentem a conversão de uma consultora específica. Eu quero que vocês aumentem a conversão de todas as consultoras e que vocês não passem mais frio na barriga quando a consultora pedir para sair da empresa de vocês, ou quando vocês estiverem com uma pessoa que vocês tiveram a decisão de desligar e que vocês não pensem, caramba, vou ter que treinar alguém de novo, meu Deus, como é que eu faço isso? Então, a nossa expectativa aqui é construir processos, tá? A gente quer construir processos para quê? Para que vocês tenham resultados consistentes. Então, eu não quero ninguém dependendo da vendedora estrela, tá? Às vezes a gente acha que o comercial da nossa clínica está indo bem porque a Maria é uma consultora maravilhosa, ela faz milagre e ela vende para todo mundo. Mas quando você depende de uma estrela, quando essa pessoa sai, seu faturamento também leva um tombo. E aí, gente, vocês sabem que é difícil achar estrela no mercado, né? Muitas vezes elas já estão empregadas, muitas vezes elas têm o próprio negócio. Então, o que a gente quer fazer com o processo é fazer com que qualquer pessoa que tenha interesse em processo comercial, que tenha o mínimo de desenvoltura e que realmente queira vencer na vida, uma pessoa que esteja alinhada culturalmente com vocês, consiga performar de forma consistente na clínica, tá? Então, eu prefiro ter duas consultoras na minha clínica que performam de forma consistente, que são pessoas que eu consigo achar no mercado de trabalho e desenvolver elas, do que ter uma estrela só, que pode sair da minha empresa a qualquer momento e alguém que, por mais que entregue um resultado positivo, seja uma pessoa que daqui a pouco vai sair e ela vai me causar um bom problema, tá? Então, quando a gente estrutura esse processo, a gente consegue escalar ele e ele vira cultura. E uma das provas disso é que lá atrás na Uno teve um momento que eu precisei aprender a vender também. Eu não gostava de vendas, eu achava que vender era ficar colocando gatilho nas pessoas, colocando pressão, tinha que falar frasezinha e coisa para vender. Eu achava que eu não gostava de vendas. Mas a partir do momento que eu entendi que vender é resolver um problema das pessoas e ser compensado justamente por isso, eu comecei a me treinar, eu treinei os meus sócios, eu treinei os meus líderes, os meus colaboradores. Isso é uma coisa que escalou e hoje, muito da cultura de vendas da Uno foi o que eu trouxe para as minhas duas clínicas próprias também, que são clínicas que faturam bem, que faturam de forma previsível, que têm um resultado bom, que dão lucro, e é o que eu estou conseguindo transbordar para vocês, tá? Então, esses processos, eles escalam e eles viram cultura. A expectativa aqui é que vocês peguem um pouco dessa cultura de vendas que a gente tem aqui na Uno e vocês combinem com a cultura da clínica de vocês para ter um resultado ainda mais excepcional. E cultura boa retém bons profissionais. Não é só dinheiro, tá? E pior, às vezes não é nem dinheiro nem cultura. Então, se você não tiver um ambiente que proporciona um alto crescimento, um ambiente que proporciona desafios para o seu time, a chance de você reter uma pessoa boa quando você encontrar ela vai ser mínima. Então, quando a gente passa a colocar processo, quando a gente passa a promover educação, e quando a gente consegue entregar para aquela pessoa que já é boa coisas a mais que fazem ela melhorar o resultado mais ainda, isso faz com que ela queira continuar trabalhando conosco. Então, o líder, ele escolhe o liderado, mas principalmente o liderado também escolhe o líder. Então, imagina se vocês contratam a melhor consultora da cidade de vocês e ela chega na sua clínica, você não tem uma política comercial bem definida. O que vai acontecer? Ela vai sair, vai dar 2 meses, ela vai procurar outro lugar. Então,
é só ganho a gente estruturar esse processo, tá? A gente precisa ter previsibilidade. Então, todos os meses, lógico, a gente não controla vendas, né? A gente não controla o nosso resultado, mas a gente precisa ter pelo menos uma expectativa do que eu vou ter que fazer, do que eu vou ter que alcançar esse mês para estar conquistando aquela tão almejada meta. E, por fim, o resultado tem que pertencer à clínica, tá? Eu não quero mais que vocês falem assim, nossa, a minha consultora vende bem. Não, gente, a minha clínica vende bem, né? A minha consultora está ali hoje e ela vende bem por mérito dela, por esforço dela, por trabalho dela, mas também porque o processo da minha clínica é eficiente e bem estruturado. Então, o resultado precisa pertencer à clínica. E, pessoal, antes de eu começar aqui a explicar para vocês o roteiro, né? Hoje a gente vai trabalhar muito aqui com o nosso agente de ar, vou explicar o roteiro e depois a gente vai para ele. Eu queria perguntar para vocês, tá? Conversem comigo aqui pelo chat. Vi que o Danilo mandou mensagem, que a doutora mandou também. Qual que é o maior desafio que vocês têm hoje na consultoria de vocês, no processo de avaliação? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Se vocês pudessem resolver hoje um problema que vocês têm na consultoria de vocês, qual seria? Como é que vocês resolveriam eles? Participem aqui comigo. Desafios, geralmente, contorno de objeção, cliente acha caro, concorrência, são pontos que acabam acontecendo, tá? De novo, essa mentoria aqui é o mesmo nível de qualidade que eu dou numa outra mentoria que custa R$ 50.000 só para você poder fazer parte dela. Então, gente, quem perguntar vai aproveitar mais, tá? Vocês estão tímidos aí, a gente está com 64 pessoas na sala. Eu vou adiante, mas vocês podem, conforme vocês forem colocando as dúvidas, eu vou orientar vocês, tá? Ó, aqui, ó, cliente não aproveita a linha de crédito, quer falar com o marido. Homem pensa muito antes de fechar. Então, como é que faz para convencer ele, né? Fernanda, eu acho que, como homem, eu estou autorizado a dizer isso, a gente não pensa muito, não, tá? Então, tem outros elementos ali que talvez a gente pode estar colocando que vão ajudar a resolver isso, tá? Então, na clínica, é o único lugar que a esposa tem que falar com o marido para fazer alguma coisa, é o único lugar que o marido pensa muito também para fazer. Interessante, né? Ó, tirzepatida, o pessoal acha o valor alto. Gente, tirzepatida é maravilhoso, tá? Não vivo mais sem. Eu emagreci 20 quilos recentemente, né? Tô sendo acompanhado por um doutor fantástico. E assim, ó, tudo questão de percepção de valor, tá? Então, muito bom, muito legal vocês colocarem aqui, ó, forma de pagamento é um desafio, objeção da pessoa de dizer que precisa pensar, como vender com pagamento recorrente. Homens têm medo de fazer o uso de determinado procedimento. Então, olha quanta coisa, quanto empecilho a gente enfrenta na consultoria, sendo que a pessoa já passou por uma jornada, ela virou lead, agendou, recebeu lembrete, compareceu, e ali na boca do gol, ainda assim, a gente encontra uma série de dificuldades, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês um roteiro, tá? Que é um roteiro básico e eficiente que vocês podem implementar hoje na clínica de vocês, que vai com certeza já vai ajudar a melhorar a conversão de vocês, tá? E assim, a primeira coisa, gente, é criar rapport com o cliente. Nós, por padrão, né, assim, biologicamente falando, nós somos seres sociáveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa, assim, uma coisa que facilita muito a nossa vida, é quando a pessoa na outra ponta gosta da gente. E olha que desafio, a gente já está aqui, acho que são 3 ou 4 aulas, e mesmo assim, às vezes ainda é difícil fazer vocês começarem a falar, não é? Vocês não estavam com vergonha, não estavam preocupados em escrever aqui no chat, interagir comigo. Para a pessoa que está na consultoria, é exatamente a mesma situação. E às vezes é a primeira vez que ela viu você na vida. Então, primeiro ponto, pessoal, antes da gente começar qualquer consultoria com qualquer pessoa, seja um homem, seja uma mulher, a gente precisa criar rapport, tá? O que é criar rapport? É fazer a pessoa ficar confortável com a gente, é a gente entrar basicamente em sintonia com a pessoa. Então, primeira coisa,
se preparem para a consultoria, né? Então, vejam no CRM quem era aquela pessoa, veja o interesse dela, veja a foto dela antes, lembra o nome da pessoa. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, né? É um detalhe simples, mas, por exemplo, toda vez que eu vou entrar numa reunião que é com alguém que não conhece, cara, eu leio o nome da pessoa 10 vezes. Hoje, antes de entrar nesse webinar aqui, acreditem, pessoal, eu faço webinar praticamente toda semana. Às vezes ainda é um pouquinho difícil para mim, eu fico nervoso, eu fico pensando, caramba, será que as pessoas vão gostar? Será que não vão? Então eu faço 5 polichinelos ali para só para acordar e me colocar num estado em que eu vou estar preparado para entregar o meu melhor para vocês. E a gente precisa ter uma postura aberta. Então, isso é uma coisa, antes mesmo da gente falar de técnica de vendas, observe o comportamento da consultora de vocês. Será que ela está no piloto automático e eu preciso ajudar ela a sair desse piloto automático? Ou será que ela está no momento que ela está demonstrando o interesse real em atender aquele cliente, conhecer aquela pessoa, conhecer aquela vida? E, gente, quando a gente fala de rapport, tem muita gente que acha que é ser extremamente simpático, né? Então, assim, entrar no modo falciane, não é. Às vezes o rapport, ele é justamente você entender qual que é a linguagem do cliente. Então, observa como a pessoa fala. Se é uma pessoa que não fala muito alto, né? Se é uma pessoa que ela é mais analítica, ela é mais centrada, o que que vai acontecer? Se você fala com ela muito animada e falar muitas maravilhas, jogar muitas flores, na verdade você não está fazendo rapport, você está afastando a pessoa. Porque você está conversando com ela de um jeito que ela não gosta de conversar. Então, fez isso, saiu do piloto automático, demonstrou interesse em conhecer a pessoa, observa ela, observa qual é o estilo de comunicação dela, para aí sim você seguir e sempre espelhando a pessoa, tá? Se a pessoa está sentada do jeito, você pode tentar sentar do jeito parecido, olha no olho dela. E aqui vem uma história que eu sempre conto, né? Quando eu comprei uma das minhas clínicas, no valuation da clínica veio descrito um kit de xícaras de café no valor de R$ 498. Né? Então, o vendedor lá da clínica que estava intermediando, talvez ele colocou um markup em cima, então foi, sei lá, R$ 498 pelo meu kit de xícaras. E na primeira semana, quando eu cheguei na clínica, que eu ainda não conhecia a equipe, eu fui ver como é que estavam acontecendo as avaliações. E aí eu vi aqueles copinhos de plástico de cachaça sendo servidos para cliente na sala de avaliação, sendo que eu tinha acabado de pagar em R$ 500 e meia dúzia de xícaras. E aí eu perguntei para as meninas, né, por que que elas não estavam usando aquela xícara tão bonita que elas tinham. Elas me falavam que era porque dava trabalho lavar xícara toda vez e que o copinho de plástico era mais fácil. Então, dois problemas. Além de estar matando as tartarugas, né, jogando plástico no oceano que não precisa, a gente estava deixando de mostrar valor para o cliente. Se vocês fossem chegar numa clínica hoje, vocês iam preferir receber o café de vocês, café bom de preferência, numa xícara bonita, com chocolatinho do lado, né, com a pessoa te perguntando, cara, se quer se quer café, se prefere chá, se gosta de tomar café com leite, gosta de tomar café puro, ou um copinho de cachaça ali com um café duvidoso, amargo, ruim, e a pessoa não te perguntou nada, na xícara. Então, isso faz parte do rapport. Se a pessoa vai contar para vocês o, o problema que ela está passando naquele momento, depilação a laser, às vezes, cara, se a pessoa falar para vocês que ela está com um problema na virilha, que tá incomodando ela, que a virilha dela está escurecida, se ela falar que ela não consegue mais amarrar o tênis porque ela está com sobrepeso, o mínimo que a gente precisa fazer é criar um ambiente seguro para a pessoa poder estar expondo aquele problema para ela, tá? Então, acreditem, muito se fala de técnica na hora da consultoria, muito se fala de apresentação premium, mas não adianta você chegar lá toda maquiada com jalecão, né, sei lá, hoje vestido, na consultoria, e você não prestar atenção no ser humano que está na sua frente. Então, pessoal, primeira coisa é ajudem as consultoras de vocês a sair no piloto automático, façam elas genuinamente se conectarem com o cliente. Isso já vai aumentar a conversão de vocês, tá? Faz sentido?
Legal, né? Ver aqui que vocês estão interagindo. É nessa linha que a gente tem que ir. E depois que a gente criou esse ambiente agradável para as pessoas, a gente tem que conduzir o diagnóstico. Então, isso aqui é uma coisa muito importante também que é esquecido. Vendedor, quando o vendedor ele é um vendedor nato, vocês vão observar que geralmente é uma pessoa que tem a tendência em afirmar muito. Não, porque isso aqui é bom por causa de X, Y, Z. E eu vou contar para vocês que quando a gente está fazendo uma consultoria com o cliente, a gente tem que perguntar para ele muito mais do que afirmar. Então, aqui, pessoal, quando a gente cria um ambiente confortável, qual que é a segunda coisa que a gente tem que fazer? A gente precisa gerar um diagnóstico para ele. Eu já estou em rapport com ele, ele já gosta de mim, eu gosto dele, o que torna muito mais fácil para não ficar parecendo uma entrevista. E aí a gente vai usar uma ferramenta chamada Spin Selling, tá? Então, não vou conseguir explicar o Spin aqui hoje, mas é um livro assim, maravilhoso. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Eu vou colocar até aqui no chat, né? Eu vou colocar aqui no material também, né? O livro do Spin Selling. E basicamente, pessoal, o Spin Selling, ele defende que a gente consegue fazer vendas através de perguntas. Como? Passando por 4 estágios com o nosso cliente. A gente vai achar a situação que ele está agora, a gente vai achar um problema que ele tem agora, a gente vai implicar em relação a esse problema e a gente vai gerar uma necessidade. Por quê? Porque os protocolos de vocês, eles têm múltiplos benefícios. Então, por exemplo, quando eu estou lidando com uma pessoa que está com sobrepeso, né, eu tô lidando com uma pessoa que está com sobrepeso, cara, se eu for falar de todos os malefícios do sobrepeso, ou se eu for falar para a pessoa de todos os benefícios da tirzepatida, cara, ela é uma pessoa, ela vai ficar cansada, ela não vai querer interagir comigo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender para aquela pessoa o que é importante para ela. Então, eu vou ir numa pergunta de situação, tá? Então, Spin Selling, a primeira pergunta é uma pergunta de situação, né? O que que eu faço aqui? Eu vou fazer uma pergunta para ela para entender o que que ela está buscando naquele momento, né? Então, eu vou falar aqui, por exemplo, assim, ó, Maria, vi que você demonstrou interesse no protocolo de emagrecimento. Quantos quilos você gostaria de eliminar? Cara, repete a pergunta para a pessoa. É o que isso aqui eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma pergunta mais fechada. Ah, ela quer eliminar 15 quilos. Ótimo, Maria. E Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as suas principais dificuldades para emagrecer? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu estou abrindo um horizonte com a Maria. Eu fiz uma pergunta aberta para ela e ao invés de eu tentar repetir para ela todas as dificuldades que todas as pessoas têm para emagrecer, eu vou simplesmente perguntar para ela, entender ali para ela o que é o maior desafio. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, quando a Maria me responder, naturalmente, tá, no Spin Selling, eu vou ir para a parte de problema, tá? Como assim, Matheus? Olha só, a Maria, eu comecei com uma pergunta de situação, né? Perguntei quantos quilos ela quer eliminar e perguntei qual que é a principal dificuldade para ela emagrecer. E aí ela vai contar para mim que a maior dificuldade dela é porque ela tem muita vontade de comer doce. Então, o que que vai acontecer? Ó, já encontrei o problema dela, que é comer muitos doces. Ah, entendi, Maria. Você come bastante doce, né? E eu estava pensando aqui, esses dias eu estava lendo uma pesquisa e eu vi que quando a pessoa ela tem a tendência de comer muito doce, ela tem picos de energia e depois de energia baixa também. Você passa por algo parecido? O que que eu fiz aqui? Dei um pouquinho de contexto, fiz uma segunda pergunta para ela, e aí o que que vai acontecer? Ela vai começar a desabafar, que ela não tem energia para ir para a academia, que ela se sente indisposta o tempo todo. Ela vai contar para mim que
a autoestima dela está muito baixa, que já faz muito tempo que ela não usa as roupas que ela gosta. Eu sou vítima disso, tá? Os meus ternos estavam tudo parados. Agora eu emagreci 20 quilos, estou me sentindo bonitão em terno de novo. Então, o que, que a gente está fazendo, pessoal, quando a gente chega no problema no spin selling? A gente está elevando o nível de consciência e está fazendo, através de perguntas, a cliente ter um entendimento de que aquilo é uma coisa que precisa ser resolvida. Isso nos leva à terceira letra do spin selling, que é a implicação. Tá? O que, que é implicação? Descobrir a situação da pessoa, fiz ela falar para mim dos problemas dela, e agora eu vou fazer uma pergunta para fazer ela pensar nas implicações que vai ter ela não resolver esse problema. Maria, o que você acha que vai acontecer se você continuar assim? Você continuar comendo muitos doces e sem energia. Gente, o que, que vocês acham que vai acontecer na cabeça da pessoa nesse momento? Ela vai pensar em todas as consequências negativas. Nossa, se eu não emagrecer, eu vou ficar mais obesa ainda, eu posso ter um ataque cardíaco, eu não vou conseguir brincar com os meus filhos, eu não vou ter energia e talvez eu não vou nem ver os meus netos. Isso é uma coisa muito séria, tá? Quando a minha sobrinha nasceu, a minha mãe chorou porque ela achou que não ia ver a netinha. Ela estava com sobrepeso, achou que ia morrer antes de ver os netos. Vocês entendem como uma venda consultiva, ela faz com que o preço, a forma de pagamento, essas coisas, elas fiquem todas em segundo plano? Então, você fazer as perguntas certas faz com que a pessoa ela tenha uma percepção de valor maior em relação ao seu procedimento, tá? Pessoal, para quem não vende emagrecimento, coloca aqui no chat que vocês vendem que eu vou passar um exemplo rápido de cada uma dessas coisas, tá? E no fim, tá? Só no última letrinha aqui do spin selling, a gente vai gerar necessidade, que é o quê? Olha, pessoal, quanta coisa aconteceu já na consultoria e eu nem falei do meu procedimento ainda. Esse momento, tá? Nesse momento aqui que eu falar de necessidade, é o momento que eu vou correlacionar todos os problemas que a pessoa falou que tem, que ela já implicou em cima do problema, ela entendeu quais seriam as implicações de ter esse problema, ela viu que seria muito ruim. Só nesse momento eu vou conciliar isso com o meu tratamento, tá? Então, quando a gente fala aqui de necessidade, o que, que eu vou fazer? Se eu estou explicando tirzepatida para a pessoa, eu não vou explicar a tirzepatida agora com todos os benefícios do mundo. Eu vou falar com base no que ela contou para mim. Então, eu vou contar que a tirzepatida ela tira a vontade de comer doce, que a tirzepatida vai regular os níveis de insulina dela, vai fazer ela ter mais disposição no dia, que ela falou para mim que ela tem medo de agulha, então eu vou tranquilizar ela e eu vou dizer para ela que a agulha de insulina quase não dói, que a aplicação pode ser feita na clínica. Só que no momento que eu comecei a apresentar minha solução, ela já refletiu e ela estava tão fundo na dor dela, no problema que ela estava tendo naquele momento, que ela mesma começa a se convencer de que aquilo é algo que ela precisa. Tá? Então, na necessidade, a gente vai correlacionar os problemas do cliente e explicar como a nossa solução resolve. E, por fim, perguntamos se faz sentido, tá? Pessoal, essa pergunta de, cara, isso faz sentido para você? Ela é muito poderosa. Porque, às vezes, a gente pode se embananar na explicação, ou a pessoa ela pode não entender, e assim, ó, ou ela vai falar que faz sentido, ou ela vai falar assim, faz sentido. E aí você vai ter a oportunidade de corrigir a sua fala. Então você vai dizer assim, Maria, eu percebi que você ainda ficou com um pouquinho de dúvida. O que exatamente não está claro para você? Então, olha que legal a gente fazer perguntas. Olha que legal a gente estar em rapport com a pessoa. Se eu estou prestando atenção na expressão, na expressão corporal da pessoa, eu vou conseguir perceber quando tem alguma incoerência entre os sinais físicos dela e o que ela está me falando. Maria, faz sentido para você? Até faz. Certo, Maria, eu estou sentindo que tem alguma coisa ainda que está te preocupando. O que, que é exatamente? Ela vai falar assim, o preço. Beleza, aí a gente explica, Maria, eu já vou te passar o preço, eu preciso ter certeza se a gente está resolvendo o problema certo. Ok? Então, pessoal, spin selling é poderosíssimo
para vocês venderem mais. Então, uma coisa, tá, que eu acho que vocês deveriam ter na clínica de vocês é todo vendedor novo que chega na clínica, toda vendedora nova, dê de presente um livro do Spin Selling e não esqueçam de fazer uma dedicatória para a pessoa, né? Afinal, você vai dar livro, você tem que assinar o livro, né? Tem que colocar uma dedicatória e pode ter certeza que isso vai mudar a vida daquele vendedor e vai mudar o processo comercial na clínica de vocês, tá? Então, exemplos, olha só, a doutora Elizabeth colocou aqui que ela faz harmonização facial e corporal. Doutora, os procedimentos são maravilhosos, tá? Situação, gente, assim, ó, eu não acho, tá? Principalmente os homens, não é que a gente vai ficar bonito, mas a gente tem que ser pelo menos a nossa melhor versão. Então, quando eu fui fazer a harmonização facial pela primeira vez, olha o que o médico fez. Ele olhou para mim e falou assim: Matheus, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi o doutor Lucas Firmino, um grande amigo meu. Ele falou assim: cara, o que te incomoda hoje no seu rosto? Eu falei assim: ah, não, doutor, nada me incomoda. Já comecei bem, eu não queria, eu sabia que ele ia vender para mim, eu estava me fazendo de difícil. Aí ele falou assim, cara, mas você tem um potencial tão grande, você não ia gostar de ter o maxilar um pouquinho mais definido, cara? Você é lutador, faz jiu-jitsu, não acha que ia ficar legal para você? O que ele fez? Na pergunta de situação, ele conseguiu achar uma coisa que clicava comigo e ele correlacionou com o jiu-jitsu, porque ele é um cara que estava em rapport comigo, ele prestou atenção em mim, ele sabia que eu lutava jiu-jitsu. Falei, pô, doutor, ia ser legal, hein? Maxilar quadradão, treinar jiu-jitsu. Aí ele falou, pois é. Então, olhando assim, me conta que tem alguma coisa no teu maxilar que você não gosta hoje? Aí eu falei, pô, às vezes parece que eu tenho uma papadinha, meu rosto fica muito redondo. Aí o que ele fez? Ele já chegou em problema. E aí depois ele perguntou para mim assim, Matheus, cara, o que você pode fazer para resolver essa questão do maxilar que você viu que está te incomodando, que poderia ser um avanço estético bom para você? O que vai acontecer se você não resolver isso? Aí eu fiquei parando, pensando, eu falei, caramba, agora toda vez que eu olhar no espelho eu vou pensar nisso, eu não vou ter resolvido, isso é uma coisa que vai me incomodar. Vou ter que fazer logo esse procedimento. Aí ele chegou na implicação, me fez pensar sobre o problema, e aí ele gerou a necessidade. Ele me mostrou como é que funcionava o procedimento dele, o procedimento de harmonização, me explicou quanto tempo leva para fazer uma manutenção, que é uma coisa que não precisa fazer o tempo todo, me deixou tranquilo, dizendo que isso não causava flacidez. Eu sou um cara, eu morro de medo de agulha, eu passo mal, apesar de ter um monte de tatuagem. Então ele me explicou ali que ele ia colocar uma anestesia e que eu não ia sentir a agulha no meu rosto. E naquele momento, só de fechar essas perguntas, a venda estava resolvida, tá? Então, doutora, exemplo de harmonização facial, tá? Corporal é mais fácil ainda, principalmente se a gente está falando de glúteos femininos, né? Então, Maria, o que vai acontecer se você continuar assim, sendo que você gosta tanto de ir para a praia? Aí o pessoal da Mais Laser colocou, inclusive eu tenho clínica de depilação a laser, colocou assim, ó, depilação a laser e dermatoestético. Exemplo fantástico, tá, para vocês usarem, é o exemplo de ir para a praia. Tem mulheres que não gostam de ir para a praia por causa do escurecimento de virilha, falando dermatoestético. A depilação com lâmina, ela faz escurecer a região íntima. Então, quando vocês fizerem a pergunta de situação, o que você pode fazer? Pode perguntar, Maria, deixa eu te perguntar. Eu vi que o que te incomoda é o escurecimento da sua região íntima, não é? Sim, nossa, isso me incomoda tanto. Certo, Maria, me conta, onde é que mais em que momentos que você se sente mais incômodo com isso? Olha que pergunta boa, pessoal. Pergunta para achar o problema. Em que momentos você se sente mais incômodo com isso? Funciona com tudo, tá? Ela vai falar que é na praia, que é na hora de namorar, que é na hora de ter que se depilar ali, que é uma coisa que incomoda ela. Então, o que a gente fez de novo? A gente achou o problema, a gente vai implicar em relação a esse problema, vai fazer ela refletir o que vai acontecer se ela não resolver o problema, e por fim, a gente apresenta, então, as soluções de laser, tá? Então, pessoal da Mais Laser, não caiam nessa de vender laser barato. Ali onde eu tenho a minha clínica, tem gente vendendo 40 sessões de laser por R$ 699. Tá? 40 sessões de laser. Aí o cliente chega para mim e fala assim,
para mim não, né, para as minhas consultoras, e fala assim, Matheus, mas o fulano vende laser por R$ 699, por que na sua clínica é 2.000? Aí eu vou explicar para ele. Maria, você tem quanto tempo livre você tem? Eu vi aqui que hoje você trabalha numa escola, né? Você faz 2 turnos, às vezes 3. Ah, você tem pouco tempo livre? Certo. E Maria, deixa eu te perguntar. Você gostaria de ligar para a clínica e ter horário disponível na agenda no dia que você pode para agendar a sua sessão? Sim, Matheus, eu gostaria. O que eu fiz? Eu perguntei para ela. E aí, o que eu fiz? Pergunta de implicação. Maria, como é que você acha que é na clínica que vende 40 sessões por R$ 699? É barato, mas talvez você vai ter que ir lá meia-noite fazer seu procedimento. Você já pensou nisso? Gente, olha como fazer perguntas é muito mais elegante. Se você afirma muita coisa para o cliente, isso é uma coisa que gera desgaste para ele, né? Ele vai ficar até bravo que você está impondo uma coisa para ele. Então, quando você começa a perguntar para ele, você faz ele pensar, né? Maria, você realmente aplicaria um Botox de R$ 200? Você já parou para pensar na qualidade desse procedimento? O seu Botox durar um tempo suficiente é uma coisa importante para você? Você quer ter um resultado duradouro para você não precisar vir na clínica praticamente todo mês renovar a toxina? Ah, sim, eu gostaria. Pois é. Então, deixa eu te explicar aqui como funciona o nosso procedimento. A gente usa a toxina botulínica da Galderma, a gente faz X, Y, Z. Então, gente, quando vocês usam o Spin Selling, o preço fica em segundo lugar, tá? Então, assim, tem que explorar impacto emocional, tem que fazer a pessoa pensar, tem que fazer a cliente verbalizar o desejo de mudança, e é muito legal quando vocês tomam notas, tá? Inclusive, eu estou vendo algumas pessoas aqui anotando, fazendo. Gente, quem está na outra ponta, quem está falando, se sente muito importante quando vocês fazem isso. Eu estou aqui falando, você está ali tomando notas, o que eu estou sentindo? Caramba, isso que eu falo importa. Então, no Spin Selling, quando vocês estiverem fazendo isso, olha para a pessoa, mas os pontos mais importantes pode ser até numa folha branca, tá? Anota ali as palavras-chave que a pessoa te falou, porque isso vai até te ajudar a revisar. E nunca apresenta a solução antes de concluir diagnóstico, ok? Pessoal, para fins de programação, eu acho que hoje essa aula vai até 11h30, tá? Então, só para vocês já se planejarem em relação ao almoço, etc. Dá para assistir online, mas ao vivo é legal que vocês conseguem perguntar também. Então, hoje se planejem até 11h30. Pessoal, apresentação da solução. Aí é que vem uma coisa importante. Você gerou necessidade para a pessoa, então você tem que relembrar ela da dor que ela verbalizou para vocês. Foquem muito no porquê daquele plano, né? Não foca só no que é a sessão, mas foca na importância, por exemplo, é, harmonização facial e corporal. A pessoa vai fechar ali um pacote de harmonização facial. Cara, por que a pessoa está fazendo isso? Porque é preventivo. Se você começar a cuidar do seu rosto antes, cara, você vai envelhecer de uma forma muito melhor do que se você deixar só para remediar depois. Então, o porquê de cada coisa é muito importante também. Tenham na ponta da língua a autoridade de vocês, o que gera autoridade é o método de vocês, é a marca, são as avaliações no Google, é a tecnologia que você usa, é o fornecedor do insumo que você está usando. Então, imagina o seguinte: se vocês não entregarem isso para a consultora de vocês, ela não vai ter essa informação. Será que a consultora de vocês sabe que vocês pagam mais caro no insumo para vocês terem um insumo de melhor qualidade? Será que ela sabe que tem máquina que custa R$ 300.000? Então, são coisas que a gente precisa transmitir para o cliente, vocês precisam transmitir para a consultora de vocês. E, claro, esse aqui é o mais fantástico. Para mim, essa aqui é a arma mais avassaladora da estética, que são as provas sociais, tá? Cara, prova social vende muito, muito, muito. Vende, acho que mais do que qualquer técnica, tá? Agora, quando eu quero convencer um amigo meu a emagrecer, eu mostro as fotos minhas antes e depois. 20 quilos a mais, 20 quilos a menos. Eu vou palestrar num evento daqui a uns dias para 200 pessoas. Eu palestrei nesse evento ano passado.
Eu mostrei a minha foto com o terno ano passado, botão saltando, barriga para frente, e eu mostrei uma foto minha com o terno agora para um amigo meu, ele falou, cara, eu preciso emagrecer também. Então, prova social faz com que, depois que a pessoa passou pela dor, depois que você conscientizou ela, faz com que ela tenha certeza de que aquele resultado ela quer é tangível, você conseguir olhar como outra pessoa já chegou no lugar que você está querendo chegar, tá? E o fechamento, ele precisa ser estruturado. Então, antes de começar a falar de pagamento, vocês precisam fechar algumas portas, tá? E vocês podem dizer assim, ó, Dayana, eu vou tratar com você agora a questão de preço, tudo bem? Mas antes eu queria entender, você ficou com alguma dúvida em relação ao protocolo? Não, não fiquei. Essas aqui são as áreas que você quer tratar? Você quer incluir mais alguma área? Não, não quero. Certo, perfeito. Então, Dayana, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem uma política de preço que ela é baseada na forma de pagamento. Como você pretende pagar o seu tratamento hoje? Ah, não, é que depende do preço. Ah, entendi. Não, tudo bem. Mas você tem cartão de crédito? Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão antecipando algumas coisas, tá? Então, nesse momento aqui de fazer o fechamento, é muito importante você não deixar o cliente assumir o controle da conversa. Por quê? Porque imagina o seguinte, você passou o preço para o cliente, aí ele volta para uma dúvida da explicação do procedimento. Isso quebra toda a estrutura, isso enfraquece vocês na negociação. Então, sempre fecha as portas e já descobre aqui qual que é a forma de pagamento do cliente. E aqui, pessoal, a gente está deixando uma regra imposta na mesa, que é muito clara, tá? Quer condição melhor de pagamento, você precisa me pagar melhor. Eu não posso tratar igual uma pessoa que me paga no boleto, tratar igual uma pessoa que me paga no Pix à vista. Então, nesse momento, eu já estou de forma bem sutil e elegante falando isso para o cliente, tá? Pessoal, eu vou entregar para vocês, depois que eu terminar de explicar o roteiro, um agente de IA que vai ajudar vocês a definir isso aqui com extremo detalhe, tá? Então, assim, tenham uma política comercial muito bem definida, tá? Vocês precisam ter regras claras antes da consultora atender na clínica. Nunca improvisem desconto. Vocês precisam priorizar o Pix como a melhor condição de pagamento, tá? Vocês precisam falar com firmeza e autoridade. E o processo precisa estar acima de negociação emocional. Às vezes a gente chega assim e fala assim, nossa, mas eu vou vender para aquela cliente. E aí você faz uma negociação que, no fim das contas, se você fizer conta mesmo, a clínica teve mais prejuízo do que lucro vendendo para aquela pessoa. Então, tarefa, pessoal, tabela de preço na clínica, tá? Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu estava olhando o processo comercial de uma clínica que vendia protocolo de emagrecimento. Aí eu puxei ali as 10 últimas vendas. Eu achei protocolo de 10 semanas sendo vendido a R$ 2.500 e o protocolo de 14 semanas sendo vendido a R$ 1.800. Vocês já pararam para pensar nessas duas clientes sentando na mesa, sentando ali na recepção, elas estão esperando para fazer o procedimento, aí uma chega para outra e fala assim, ó, quanto é que você pagou no procedimento? Ah, 10 semanas foi 2.500? Eu paguei 1.800 no de 14. Nenhuma das duas vai comprar de vocês de novo. Porque a que pagou mais caro, ela vai ficar brava com vocês, vai ficar chateada que jogou dinheiro fora, que vocês não deram procedimento para ela. E a que pagou mais barato vai ficar com medo, achando que na próxima negociação ela vai poder não se dar tão bem assim. Então, gente, tarefa, tá? Se vocês querem atrair bons vendedores para a empresa de vocês, vocês têm que ter uma política comercial bem definida. E talvez o comercial está mudando. Cara, não tem problema você mudar a política comercial. Você pode mudar ela, mas comunique e tenha isso bem escrito e formalizado. Porque senão confunde o vendedor e confunde os clientes e vocês não fazem vendas. Não é normal vocês venderem um procedimento na clínica por 3.000 para um cliente e vender exatamente o mesmo procedimento por 2.000 para outro cliente. Primeiro, porque você vai
tem uma diferença de 30% ali, ou você está cobrando barato demais, ou você está cobrando caro demais. E segundo, isso prejudica a experiência do cliente de vocês, tá? Então, o que eu faço na minha clínica? Pix é a forma de pagamento que mais ganha desconto, tá? Esse é um caso que ganha desconto mesmo, pagando no Pix. Cartão de crédito, a pessoa ganha uma bonificação e boleto a pessoa paga com acréscimo, tá? Matheus, você vende em boleto? Sim, eu vendo em boleto. Como é que eu faço para vender em boleto? Eu olho a minha inadimplência. Se a minha inadimplência de boleto é de 8%, eu cobro 16% a mais para vender no boleto para as pessoas, mas eu não deixo de vender no boleto. Peço o valor de entrada, peço uma coisa, eu vendo no boleto, mas eu explico para o cliente, olha, cliente, sim, você pode comprar de mim no boleto, né? A entrega do procedimento vai ser assim, assim, assim. Você nunca vai fazer mais procedimento do que você me pagou e no boleto é mais caro. Você quer assim? Quero. Ai, não, nossa, ficou caro. Tudo bem. Mas vamos lá. Você consegue arrumar um cartão de crédito, então, para eu conseguir melhorar a condição de pagamento para você? Olha como fica fácil você negociar com uma política comercial bem definida. Deixa eu ver aqui as perguntas, tá? O que você acha do plantão de emagrecimento? Isa, não vi o plantão de emagrecimento desse ano, tá? Mas a minha opinião é essa: você tem que cuidar para não vender mais barato do que você vende na clínica para você não desencantar seus clientes. Então, se estiver respeitando isso, eu acho super legal vocês fazerem campanhas específicas. E, pessoal, pontualmente, vocês podem dar desconto sim, tá? Mas tem que ter um motivo. Cara, eu só faço descontão na Black Friday, tá? E nem é tanto desconto assim que meus clientes sabem que as minhas clínicas a gente preza pela experiência, então se eu cobrar de menos eu não vou conseguir atender eles bem. A Daísa perguntou qual parcelamento eu faço no boleto, tá? Olha, no laser eu faço até 18 vezes no boleto, tá? Mas o preço sai quase o dobro do tratamento se a pessoa me pagar no Pix. Então eu faço até 18 vezes no boleto, não tem problema. Por quê? Porque a minha política comercial é bem definida. O que eu faço de diferencial no cartão? Cartão é o preço normal. Ó, boleto acréscimo, cartão preço normal, Pix desconto. E se a pessoa fizer em menos parcelas no cartão, eu estudo dar um desconto para ela também. Mas é assim, amigão, eu não vou passar para você 15 vezes no cartão e ainda vou te dar desconto. Tá maluco? Eu vou levar 1 ano e meio para receber de você, eu vou ter que antecipar do banco? Não faz sentido. Então, pessoal de Uberaba, o meu foco nas clínicas é fazer boas vendas, tá? Se você tem um ticket médio de R$ 3.000, você tem que fazer metade das vendas de alguém que tem um ticket médio de R$ 1.500. Então eu foco em vender bem, porque aí minha clínica não está saturada, não está lotada de pessoas, os preços que eu pratico eles são coerentes e principalmente o cliente entende pelo que ele está pagando. Tem na ponta da língua qual que é a tecnologia que usa, qual que é o insumo que está sendo utilizado, as meninas cuidam da experiência do cliente, servem um cafezinho bom, tem horário disponível na agenda. Então, elas entendem pelo que elas estão pagando, tá? E quando a gente fala de preço, pessoal, é muito importante a gente fazer uma ancoragem de preço, tá? O que é fazer uma ancoragem? É primeiro apresentar quanto vale o procedimento e depois quanto custa. Eu fiz uma ancoragem com vocês aqui no começo. Eu citei para vocês que eu sou mentor no Moonshot, que é o mastermind da Natália Beauty, que é um mastermind de R$ 50.000. E aí depois o que eu fiz? Eu falei, gente, o que eu ensino no mastermind de 50 mil, muitas coisas eu ensino aqui também. O que eu fiz aqui? Eu ancorei. Eu falei, caramba, vale R$ 50.000. Quanto está cobrando de graça? Eu tenho certeza que se agora eu cobrasse, eu não vou fazer isso, tá? Mas se eu cobrasse R$ 500 por uma aula dessas, muita gente aqui pagaria, porque vocês estão ancorados, porque vocês entenderam quanto vale. Então, a ancoragem é apresentar quanto vale cada procedimento. Então, pega ali, ó, são 10 sessões do procedimento, coloca 10 sessões dele avulso. Então, fala ali, ó, Maria, esse tratamento aqui, ó, 10 sessões, cada sessão aqui custa R$ 500, o valor desse tratamento é R$ 5.000. Mas no pacote que você está comprando, a gente, como você está fechando mais sessões comigo, você vai ser minha cliente por mais tempo, a gente vai ter um relacionamento, aqui a gente já tem uma redução de R$ 1.500 para você.
E pela forma de pagamento que você escolheu, que foi Pix, eu vou conseguir te dar um desconto de mais R$ 350, né, mais 10% de desconto. Então, olha só, de 5 mil, me perdi na conta, 3.500 menos 350, de 5 mil, esse tratamento aqui vai ficar para você à vista por R$ 3.150. Olha como, gente, a pessoa ela está entendendo, caramba, é isso. Eu estou fazendo uma negociação muito boa. E aí, assim, ó, se a pessoa fez no cartão ainda, R$ 3.150 dividido por 12, Maria, de R$ 5.000 por 12 vezes de R$ 262,50 para você fazer esse procedimento aqui, que vai fazer com que você volte a brincar com seus filhos, que você tenha mais energia e que você consiga chegar no seu resultado de emagrecer 20 quilos, que é o teu desejo, tá? Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Fiquem em silêncio depois que vocês passam por isso, tá? Esse é um erro comum. Quando que é o momento de eu convencer o cliente de que meu procedimento é bom? Antes. Responder dúvida, perguntar, pincelem, falar, material, antes. Depois que você passou o preço, você fica quieto e você fica olhando para o cliente. Quem falar primeiro perde. O que eu vejo, às vezes, a vendedora fazendo, tá? Quando não tem uma política comercial. Ela fala assim, ó, aqui, ó, de 5 mil, ficou por 3.150, tá bom? Mas, assim, ó, é um procedimento muito bom que você vai fazer, você vai emagrecer, só tem que vir uma vez por semana na clínica. Aí, o que aconteceu? Falou o preço, falou de vir na clínica, o que o cliente faz? Ai, tem que vir uma vez por semana na clínica. Aí você colocou uma objeção na negociação. Passou o preço, cala a boca, vocês vão vender muito mais, tá? E, assim, é engraçado porque a gente não gosta de ficar em silêncio. Imagina agora, se eu abrir essa... Eu tô aqui nessa call com vocês. Se eu ficar 30 segundos em silêncio com vocês aqui, cara, vocês vão ficar agoniados comigo. Não dá vontade de falar? Com o cliente é a mesma coisa, tá? Então, essa técnica é muito boa. Passou o preço, deixa o cliente falar. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui nos comentários, tá? Qual parcelamento faz boleto? Já falei até 18 vezes. Eu coloco o preço em cima. O que eu faço diferencial no cartão? O cartão é o preço normal, então o diferencial é que a pessoa pode parcelar esse pagamento, ela não precisa me pagar à vista. Taxa de conversão da consultora, Isa, entre 40% e 60% de taxa de conversão, tá? Muito abaixo disso é uma ineficiência comercial, então a gente tem que estudar o que está acontecendo. E se a conversão de vocês estiver acima de 60%, é sinal de que vocês estão vendendo muito barato. Eu odeio quando a minha conversão está acima de 55%, tá? Porque o que eu estou entendendo? Cara, tá tão barato o meu produto que está enchendo a minha agenda e eu poderia estar cobrando mais as pessoas, ou seja, eu poderia estar gastando menos insumo, menos horas para ter o mesmo resultado financeiro. Então, conversão baixa é muito ruim, conversão muito alta geralmente é problema de ticket médio também. Então, eu não gosto de consultora que fala, minha conversão é 80%. Está errado, você está cobrando muito barato. Desconto de até que porcentagem? Depende muito do valor? Camila, depende do seu modelo de negócio, tá? Então, acho que ali vale até uma aula de precificação para isso, mas assim, você tem que definir qual que vai ser sua margem de lucro, qual que é o preço de mercado, qual que é o LTV do seu cliente. Então, não tem uma regra fixa, né? Tipo, por exemplo, laser é muito comum, a pessoa coloca ali o valor R$ 10.000 e dá 70% de desconto. Emagrecimento, desconto de margem engana. Então, depende muito do seu nicho, tá? Então, tem que testar, mas sempre olha qual é o ticket médio que você está buscando. Olha, muitas lives que eu já participei, raras entregam conteúdo. Você realmente entrega conteúdo. Muito obrigado, pessoal de Uberaba. Faço isso com muito carinho para vocês, tá? E, pessoal, aqui no final, antes da gente ir para o nosso agente de A, eu preciso dizer para vocês que é normal a gente enfrentar objeções, tá? Então, assim, ó, quando a pessoa está trazendo uma objeção para a gente, eu quero que vocês parem de se incomodar com isso. Porque objeção é sinal de, objeção é sinal de interesse. Então, assim, Stephanie, a gente aplica 15% no Pix, tá? Que é mais ou menos ali o que a gente paga de taxa, de parcelamento, e
E é muito bom para o nosso fluxo de caixa. Mas é minha realidade, vocês têm que fazer conta em relação à clínica de vocês. Então, assim, ó, se a cliente falou para vocês que ela tem que falar com o marido, cara, valida isso. Então, fala assim, Rúbia, realmente, isso aqui é uma decisão importante, eu entendo porque que você precisa falar com o seu marido. Então, abraça a objeção da pessoa. Ah, poxa, mas eu não sei se isso é para mim. Maria, que bom que você está trazendo isso para mim, porque se você está na dúvida, esse aqui é justamente o momento para esclarecer. Eu estou aqui para te servir. Abraçou a pessoa, o que que você fez? Cara, ela já saiu da defensiva. Não aceita objeção superficial, tá? Não se conforma. Não oferece desconto como reação de objeção. Ah, nossa, é muito caro. Stephanie, você achou caro em relação a quê exatamente? Com o que que você está comparando? Ah, porque na outra clínica o preço é tanto. Ah, entendi. Mas você sabe qual que é o insumo que eles usam? Não sei. Tudo bem. Então, Stephanie, você falou para mim que você é muito preocupada em usar produtos de qualidade, que você quer um resultado duradouro. Posso te explicar o porquê da diferença de preço? Se fizer sentido, a gente continua. Gente, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou contextualizando para a pessoa. Quando ela traz uma objeção, significa que ela quer mais informação de mim. E talvez na clínica da fulana ali, a toxina botulínica é metade do preço, mas se você mostrar para ela que o insumo que a gente usa vai durar 3 vezes mais, você consegue provar para ela que custa mais caro ela fazer ali na outra clínica, porque ela vai ter que ir 3 vezes mais, além do tempo que ela vai gastar, e o risco, porque sabe Deus qual que é a procedência daquele injetável que está colocando no rosto dela. Então, reforcem valor e consequências de não agir e transformem objeção em pergunta estratégica, tá? Gente, eu trabalho com sistema. Vocês vão ver, volta e meia vocês vão me chamar para reclamar alguma coisa do sistema. Tô ferrado, tô contando isso para vocês. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu faço uma pergunta. É isso, tá? Veio objeção, transforma em pergunta. Então aqui eu separei alguns exemplos para vocês, tá? Só para vocês verem, lembrando que a gente vai ver isso no Agente de agora, que eu vou entregar gratuitamente para vocês também. Por favor, marque a gente nos stories. Olha só exemplo de objeções e como contornar, tá? Qual que é a vantagem, pessoal? Essas objeções aqui, essas objeções, muitas vezes elas são as mesmas, tá? Tem 5 ou 6 objeções que são iguais. Então, se a consultora decorar esse contorno de objeção, ela já está muito bem, tá? Então, o que que eu faço com as minhas consultoras? Eu digo assim, ó, hoje é a objeção de que a pessoa vai falar com o marido. Lê o script aí de falar com o marido. Agora, vamos treinar, vamos simular aqui. Eu vou fingir que eu tenho que falar com a minha esposa para comprar. Aí ela treinou 10, 20, 30 vezes com o pessoal da clínica. Chegou na objeção real, é facinho, porque ela já treinou isso várias vezes. Então, olha só. Opa, deixa eu dar mais um aqui na imagem que vai ficar melhor para vocês verem. Então, olha só. Vou falar com meu marido. Linda, super compreensível que você precisa conversar com seu marido. Isso é uma decisão importante. E qual que você acha que vai ser a dúvida dele? O que que a gente está fazendo aqui, pessoal? Esse negócio de falar com o marido, geralmente é uma dúvida que ela tem, que ela está com vergonha de perguntar e ela está culpando o marido. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, ó, eu acho que ele vai querer saber sobre a garantia de resultados. O que que vai acontecer? Vocês vão conseguir trazer essa objeção para a mesa e contornar a objeção da pessoa, esclarecer a dúvida dela. Outra coisa, Jéssica, se ele visse o quanto esse procedimento pode impactar na tua autoestima, se emagrecer 20 quilos, se sentir bem, usar roupa nova, você acha que ele te apoiaria nessa decisão? Olha que pergunta poderosa para fazer. Gente, que marido não quer ver esposa mais bonita? Se tiver algum que está fazendo isso, separa. Eu já gastei horrores em procedimento estético com a minha esposa, tá? Dinheiro mais bem gasto da minha vida, que ela é linda, maravilhosa. Então, pergunta, cara, ele não te apoiaria? E depois, você quer que eu te ajude a explicar o protocolo para ele?
Olha que coisa importante. Então, objeção, vou falar com o marido. Ah, tá bom, fala com ele, depois você me retorna. Errado. Vai falar com o marido? Ótimo. O que você acha que ele vai ter de dúvida? Vamos esclarecer? Aí aqui tem várias, tá? Vou pesquisar outra clínica. Então, aqui, ó, o que é importante para você? Né? O que você... Maria, o que você vai buscar em outras clínicas que você não encontrou aqui ainda? Você ficou com dúvida em relação ao resultado? Você ficou com dúvida em relação ao preço? Posso te explicar o porquê da diferença de preço? Gente, confiança e autoridade faz a pessoa fechar na hora, tá? Ela só quer ter certeza que ela não está tomando uma decisão ruim, tá bom? Então, contorno de objeção, acho que vai uma aula também, mas é muito importante, pessoal, de novo, isso aqui é uma reunião, é um treinamento estratégico, tá? Olha quanta coisa a gente falou com vocês aqui hoje. Então, não se assustem, tá? Não é que vocês vão ter que colocar tudo isso aqui amanhã na clínica de vocês. Mas se todos os dias vocês pegarem uma dessas coisas aqui para colocar, com certeza já vai aumentar o resultado de vocês. Definir política comercial, anotar as principais objeções, estruturar ali como é que tem que ser o script, treinar as meninas com o spin selling. Cada uma dessas coisas aqui vai aumentar o resultado de vocês significativamente, tá? Então, assim, o que eu gostaria, tá? O que é meu desejo? Eu queria sentar com cada um de vocês e montar o playbook da clínica de vocês. O que é o playbook? É o manual do processo comercial da clínica de vocês. E hoje, graças à tecnologia, de certa forma eu consigo fazer isso, tá? Como? Eu preparei um agente de inteligência artificial com basicamente todo o conteúdo que eu ensino para vocês aqui, que eu ensino em outras aulas, em outros materiais, e esse agente, ele vai conduzir vocês pelo processo para ajudar vocês a estruturarem o processo comercial, estruturar contorno de objeção, script e perguntas de spin selling, tá? Então, assim, quem já marcou a gente no Instagram, provavelmente já recebeu esse material aqui. Se não vai receber, isso aqui, pessoal, é o link do Chat GPT, tá? E o Chat GPT, eu vou entrar muito, nas próximas aulas, eu vou entrar muito com inteligência artificial com vocês, tá? Isso aqui é o futuro. Mas não só para responder lead, inteligência artificial estratégica também. Então, o que esse agente aqui faz? Ele vai conversar com vocês, vai fazer algumas perguntas que eu faria e vai montar o playbook de vocês. Vamos ver como é que funciona? Olha só, eu vou colocar aqui oi, tá? Esse link, pessoal, vocês vão receber ali dos nossos stories. E a primeira coisa que ele vai perguntar é qual produto ou protocolo vocês estão vendendo. Para receber, tá? Do teu Instagram, hein? Peraí, eu vou só mutar. Aí, ó. Então, assim, ó, o que vai acontecer, pessoal? Primeira coisa, vocês precisam entender, quanto mais informação vocês derem para a IA, melhor vai ser. Se vocês falarem assim que vocês vendem depilação a laser, aí ele vai dizer, tá bom, tá aqui depilação a laser. Agora, se vocês falarem que vocês vendem depilação a laser no preço X, com a máquina tal, ele vai trazer informação mais eficiente para vocês também. Imaginem que vocês vão estar conversando comigo, tá? Então, eu vou colocar agora, já que a gente falou bastante de emagrecimento, eu vou colocar aqui que eu vendo protocolo de emagrecimento com tirzepatida, tá? Que é um acompanhamento de 10 semanas com foco de eliminar 20 quilos, que conta com acompanhamento nutricional, 2 consultas, acompanhamento médico, 2 consultas, 10 procedimentos estéticos na clínica e o medicamento da tirzepatida, né, que tem esse tratamento aqui, ele tem um custo de R$18.000. Então, de novo, pessoal, esse agente que eu preparei para vocês, quanto mais informação vocês colocarem aqui, melhor. Então, ele confirmou aqui a pergunta, né? Ele vai perguntar qual que é o ticket médio, vou colocar aqui que é R$18.000. E aí ele vai perguntar agora qual que é o perfil de cliente, quem que é o perfil de cliente que eu estou atendendo. Então, eu vou colocar aqui que são classe A e B, né? Média de idade 30 anos, são pessoas com sobrepeso, que já tentaram
outras coisas para emagrecer. Gente, lembrando assim, ó, ah, Matheus, mas a minha clínica é de outra coisa. Gente, isso aqui é conhecimento, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é como usar o agente. Eu não quero fazer o agente por vocês, eu quero que vocês entendam como usar ele. Então, vejam aqui exemplos e vejam como conciliar isso para vocês. Então, voltando aqui, ó, são pessoas com sobrepeso, já tentaram outras coisas para emagrecer, geralmente são empresários, funcionários públicos, advogados, pessoas com faixa de renda entre 4 mil e 20 mil reais. Tá? Beleza. E agora, qual que é o maior gargalo de conversão? Quando vou fazer o fechamento, a pessoa diz que tem que pensar, que precisa falar com o marido, que vai ver se tem limite no cartão. Então, aqui, pessoal, esse é o momento de chorar pitanga com a IA, tá? Então, coloquem tudo aqui que fizer sentido para as pessoas. E aí, agora, a gente vai colocar formas de pagamento, tá? Então, a gente aceita Pix, cartão de crédito, e a gente aceita também pagamento no boleto em até 10 semanas, dividido por 4 dá... Opa, 10 dividido por 4, estou em matemática, 2 meses e meio. Boleto em até 3 vezes, com uma entrada de 30% do valor. Né? Então, um Pix tem um desconto de 20%. Cartão de crédito em até 18 vezes, com acréscimo da máquina. E boleto até 3 vezes, como entrar 30% do valor. Então, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. A IA está juntando as informações da clínica de vocês com esse método que eu acabei de ensinar. E no fim dessas perguntas aqui, que são 7 perguntas, ela vai gerar um script para vocês, tá? Então, somente o protocolo fechado. Deixa ele processar aqui as informações. Ó, existe uma meta de conversão ao faturamento a ser atingida? Ah, eu quero vender 180 mil reais por mês. Se ele vai colocar mais alguma coisa aqui. Então, olha só, pessoal. Olha que legal isso aqui, tá? Isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai virar um Google Docs na clínica de vocês. Vocês vão poder alterar isso aqui. Eu quero que vocês tenham um pensamento crítico para alterar essas informações aqui também. E basicamente assim, ó, toda vez que vocês forem contratar uma consultora, ou precisar treinar uma consultora, ou precisar fazer um roleplay, ou se a consultora tiver dificuldade, ela vai ler esse material aqui. Então, olha só. Primeira coisa, ele vai criar o rapport com o cliente, né, vai assumir a liderança da consulta, gerar conexão com o perfil. Então, a consultora chegou na clínica, ela já sabe quem é o perfil de cliente de vocês. Ele vai sugerir, então, as perguntas de abertura, né? O que você já tentou para emagrecer? O que mais te incomoda no seu corpo? Por que você decidiu começar esse tratamento agora? Depois, ele traz para vocês aqui sugestão de perguntas de diagnóstico, ali do Spin Selling. Então, olha que legal, como a gente está falando com decisores, empresários e esse tipo de profissional, ele pergunta assim, cara, isso afeta a sua performance profissional? Isso tem impactado a tua autoestima e tua confiança? Então, você tem que conduzir a pessoa para a consequência, né? Então, para ela entender que, cara, aquilo aí está impactando ela em múltiplas áreas da vida. Então, tem que ter a apresentação da solução, né? Então, cara, a gente não vende medicamento, né? Tem muita gente que é só medicamento, é uma transformação estruturada. Então, ele é um protocolo, se tem acompanhamento médico, o doutor vai te pedir exame, porque a tirzepatida, as doses, elas mudam de cada pessoa. Algumas pessoas, elas têm efeitos colaterais, né? Eles não são graves, mas eles podem ser incômodos, então o doutor vai estar ali para te acompanhar. Você vai ter acompanhamento com a nutricionista, porque o que a gente está querendo fazer aqui é promover uma mudança não só para você emagrecer agora, mas para você conseguir manter esse resultado depois. E você vai vir aqui na clínica fazer 10 procedimentos estéticos, você vai vir fazer manta térmica, que vai acelerar ainda mais o seu resultado, e vai ser um momento na semana que
você vai conseguir relaxar um pouco e ter um tempo para si mesmo que você também merece. E a nossa meta aqui é que você elimine até 20 quilos, tá? Então, assim, não é uma tentativa, isso aqui é um método que já foi validado por mais de 50 pessoas. Está aqui no meu celular o resultado do Pedro, que teve um resultado parecido com o seu, o resultado da Maria, o resultado da Joana, o resultado da Juliana. Estou sem nome para pensar já, né? E elas atingiram o resultado com esse método também. E aí, o que a gente faz aqui? Faz sentido para você? É isso que você está procurando? Gente, isso aqui funciona com qualquer procedimento, tá? Eu poderia ter feito a mesma coisa aqui com um procedimento estético facial. Vocês percebem como antes e depois é igual? Como apresentar a solução, explicar a autoridade das pessoas que estão ali é importante? Vocês conseguem entender isso? Cara, por que a pessoa vai escolher a sua clínica de laser e não a outra? Cara, porque senão a cliente vai queimar a periquita dela. Tem que ter um protocolo bem estruturado. Laser é perigosíssimo. Laser é perigosíssimo. Então, quando vocês explicam para a pessoa que na clínica trabalha com uma evolução, que trabalha com uma metragem, com equipamento tal, o preço fica em segundo plano. Mas é muito importante que a gente feche, né? Eu estou até repetindo isso, mas feche com faz sentido para você? Você está com alguma dúvida? Aí aqui ele explica, né? Por exemplo, aqui, ó, como passar o valor cheio. Então, ó, consulta médica, uma consulta com médico bom, com o gabarito aqui do Dr. Leandro, cara, você pagaria pelo menos R$ 1.000 em cada consulta com ele. A nossa nutricionista, a nutricionista Gabi, que já trabalhou com mais tantas pessoas, ela é palestrante, ela faz isso, aquilo, tem essa formação, cada consulta com ela ia sair pelo menos mais R$ 1.000. Os procedimentos que você vai fazer na clínica, cada um deles tem um custo avulso de R$ 500. Fora o custo com a medicação, né? Você sabe, hoje a gente trabalha com a tirzepatida do laboratório da Nilve, que é um laboratório maravilhoso, tem resultado bom. Se fosse comprar só um Monjaro, né, que é a alternativa ali de farmácia, você ia gastar mais 8.000. Então, aqui, tá? Você pegando tudo isso avulso, ia custar, no mínimo, de 22 a 25 mil reais. Mas o nosso protocolo, de acordo com a sua condição de pagamento que você colocou, ele sai por 18 mil. Silêncio. O que a pessoa vai fazer? Ó, perfeito. Vamos em frente. Se ela não falar isso, espera ela falar alguma coisa que ela vai trazer alguma objeção. E aí, gente, a gente precisa voltar. Ou a gente não pegou uma dor boa o suficiente, ou ela não entendeu isso aqui, ela não entendeu a entrega, tá? Esse protocolo aqui nem existe, eu inventei do meu sovaco agora, eu tô com vontade de comprar ele, tá? Quem aí ia querer ter esse acompanhamento? Então, pessoal, quando a pessoa falar de desconto e coisa, primeiro, que assim, ó, quando você coloca uma coisa high ticket, já fica mais difícil falar de desconto, né? Mas olha que fantástico agora, a pessoa já está ancorada em 18 mil reais. E aí você traz para ela que se ela pagar no Pix, você consegue fazer por 14.400. Cara, 14.400 não parece mais um número tão absurdo. Eu exagerei de propósito, tá? Eu sei que o ticket médio de vocês vai até 6, 7 mil. Mas olha só, 14.400 em relação a 18 mil, ele já parece muito bom. E é uma questão totalmente psicológica, porque eu acabei de explicar para vocês tudo isso. E eu falei que cada coisa avulsa custa muito mais caro. E aí, ó, no Pix, você tem 20% de desconto, então o valor fica assim. No cartão, a gente consegue fazer em até 18 vezes esse valor, tá? Então, o tratamento ali, até 15 vezes. Então, o tratamento ali fica em 15 vezes de R$ 1.200 para você emagrecer 20 quilos, fazer o processo. E assim, se você quiser fazer no boleto, aqui eu até esqueci de colocar um acréscimo, né? A gente pode fazer, eu entendo que você não tem cartão, vai funcionar da seguinte forma: você dá uma entrada de 30%, o restante do valor em até 3 vezes. Uf. Lembrando que, seguindo ali o nosso mapa mental, vocês já perguntaram para a pessoa a forma de pagamento. Então, se ela falar que ela quer pagar no boleto, mesmo assim explica a vantagem de pagar no Pix e pagar no cartão, tá? Vocês vão se surpreender na quantidade de pessoas que pagam no Pix, tá?
Teve um mês que a gente foi bem a fundo nisso. Gente, a galera paga no Pix. O que que acontece? Quando você geralmente sobe assim o nível de vida, alguma coisa, fica mais comum você usar cartão de crédito, sabia? Mas uma pessoa ali que de classe B, cara, às vezes eles têm uma grana guardada. Só que assim, ó, por que que ele vai gastar esse dinheiro com você e não com outra coisa? Tem que apresentar uma coisa muito boa. Então, o Pix tem que ter uma condição extremamente competitiva. Isso vai ajudar muito vocês a terem mais resultado. E aí, no final, né, o nosso agente traz aqui o contorno avançado de objeções com base no que vocês trouxeram. Ó, eu preciso pensar. Claro, é uma decisão importante. O que que exatamente você sente que precisa avaliar? Se for dinheiro, tratar dinheiro. Se for segurança, reforçar o método. Aí aqui a pessoa vai falar assim, é dinheiro, não sei o quê. Acho que daqui a uns 3 meses eu começo. O que que vai mudar daqui a 3 meses, Maria? Cara, aqui no cartão eu consigo fazer em R$ 1.200 para você, a parcela. Não faz mais sentido você iniciar já e parar de adiar essa decisão? Você falou para mim que você já está há 10 anos tentando emagrecer e não consegue. Porque, convenhamos, chegar a ter um problema de saúde, você falou para mim que você está ficando com a veia entupida, cara, isso vai custar muito mais caro para você, pode custar sua vida. E aí, silêncio, tá? Esse é o momento que a pessoa quer que a gente convença ela. E, cara, ela falou pra mim que ela tá com a veia entupida, que ela precisa emagrecer 20 quilos, que ela não tá bem no trabalho, ela não tá bem com a família. Chega à noite, o filho chega em casa, não consegue ficar 1 minuto com o filho no colo, porque ele tá grandinho e a pessoa tá com sobrepeso e não consegue. Maria, realmente faz sentido você continuar postergando essa decisão que você já entendeu que é importante para você? Então, não aceitem objeções, tá? Ó, preciso falar com o marido, né? É, isola, ó, ele que decide sobre investimento. Se ele tivesse aqui agora, o que que ele perguntaria? Você sente que ele seria contra a sua saúde? Cara, fecha. Às vezes a pessoa precisa do empurrãozinho desse. Aí tem limite do cartão, então assim, ó, o que que é muito legal, tá, pessoal? Esse agente aqui, vocês podem conversar. Então assim, ó, aqui no final, tá? Vocês podem pedir para ele gerar esse documento em PDF, tá? Para vocês imprimirem ele na clínica. Ele é um documento vivo. E vocês podem simular com ele algumas conversas. Então, essa aqui é a última dica antes da gente fechar a aula, tá? Pessoal, deixa eu perguntar, vocês estão gostando dessa aula aqui? Vocês gostaram desse agente? Vocês já tinham visto isso? Alguém já tinha entregado alguma coisa assim para vocês? Fantástico, né? Que bom que vocês estão gostando. Então, pessoal, o que que vocês podem fazer, tá? Pessoal, as próximas aulas eu quero falar cada vez mais sobre IA com vocês. Pessoal, o que que vocês podem fazer aqui? Simular uma conversa. Vamos simular uma conversa. Eu sou a cliente e você é a consultora. E vou colocar a objeção de que preciso falar com meu marido. Olha que doideira o que que a inteligência artificial consegue fazer, tá? Assim, eu não sei, eu preciso falar com o meu marido. Caramba, aqui, ó, vamos pular para o contorno de objeção. Olha só, beleza, pulou ali para o contorno de objeção, né? Maria, deixa eu entender uma coisa. Ele costuma decidir junto com você quando o assunto é investimento e saúde? Aqui já quebrou as pernas da cliente, né? Principalmente porque muitas vezes isso é desculpa. Já pararam para pensar que muitas vezes é desculpa que ela está falando do marido? Não, mas eu gosto de conversar com ele. Sim, é super compreensível, você tem que dividir mesmo. E se ele estivesse aqui agora, o que que você acha que ele perguntaria sobre o protocolo? Que o resultado é garantido. O que que a IA fez aqui? Ela pegou a minha objeção como cliente
colocou a culpa no marido e fez com que eu falasse. Ó, então, aqui, ó, o método depende dos fatores. O método, a sua adesão, nananã. Sendo muito honesto, o perfil de paciente que elimina até 20 quilos é o perfil que já tentou de tudo e agora quer fazer da forma certa. E pelo que você me contou, você já cansou de começar e parar, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você sente que ele seria contra você investir na sua saúde e sua autoestima agora? Não. Não, ele não seria contra. E, cara, você me convenceu aqui, tá? O uso da tirzepatida não é algo solto, conduzido, tem estrutura, acompanhamento médico. Então, olha que legal esses discursos aqui para vocês aprenderem, tá? Então, ó, se ele não seria contra, e se você já entendeu como funciona, se você quer resultado, o que exatamente está te fazendo adiar essa decisão agora? Porque sendo muito transparente, você já tentou outras vezes antes e não mudou nada. Pegaram? Pessoal, treinem com essa IA, tá bom? Gente, tá dando aqui o nosso tempo, tá? Então, aqui está entregue essa ferramenta para vocês. Vi que a Michelle comentou agora também, pessoal de Uberaba, Jaque. Pessoal, do fundo do meu coração, estou muito feliz que vocês estão gostando desse conteúdo. E lembrando, se vocês quiserem ter acesso a esse agente de IA e ao mapa mental, é só marcar a gente nos stories, a gente vai compartilhar isso com vocês. Se vocês aprenderam alguma coisa hoje, compartilhem também, convidem mais pessoas para a comunidade e coloquem em prática e não deixem de compartilhar ali no grupo. Se tiverem algum desafio, tiverem algum insight, vocês podem perguntar para a gente também e troquem experiência, porque vocês têm tanta experiência quanto eu em clínica, às vezes até mais, e às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outra pessoa também. A gente fechou aqui com a retenção altíssima na aula, basicamente a gente não baixou de 68 pessoas desde que a gente falou. E fiquem de olho na nossa comunidade, porque a cada 2 semanas a gente tem aula. Hoje foi esse tema super relevante. Coloque essa ferramenta para funcionar, que eu quero ver todo mundo batendo meta no fim do mês, tá? Então, beijo no coração de vocês, boa semana, boas vendas, aproveitem. Tchau, tchau.